estimular a economia, estimular o setor do emprego, não é? O segmento emprego para a juventude. O Fênix fala da formação. Será que basta a pessoa se formar e automaticamente ter emprego? Temos muitos problemas e temos problemas também de escolhas. Há muitos profissionais jovens, estudados, licenciados, outros em formações profissionais de nível um pouco mais abaixo da universidade. Muitos deles querem escolher o tipo de emprego. Como resolver este problema em Angola? Bem, pronto, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Eu gostava antes de fazer uma nota muito importante, já que estamos no mês de outubro. A questão do outubro rosa, aliás, como podem ver aqui, a minha camisa já me denuncia. É um combate que se faz, quase que todos os anos, de luta contra o cancro. Então, pronto, essa minha nota. A pergunta que me coloca é muito difícil. Faz uma pergunta muito difícil, sim. Pronto, refletir em torno das razões, das causas por detrás do desemprego. Eu gostava de introduzir também um outro elemento que na abordagem do desemprego, por vezes, passa muito à margem, que é o conceito de primeiro emprego. Né? Uhum. Pronto, do ponto de vista sociológico, o desempregado é o indivíduo que já esteve na condição de empregado. Né? Já fez parte do mercado de trabalho, já esteve inserido em um organismo funcional, quer seja público, privado ou até público-privado, mas que por alguma razão ficou desvinculado ou simplesmente ficou desempregado. Ora, o primeiro emprego, de igual modo, é uma outra problemática que nós vivemos muito no nosso país, em Angola. E a propósito disso, nós temos uma lei de bases do primeiro emprego. Quem nos está a acompanhar pode tomar nota. Nós temos a Lei 3/06, de 18 de janeiro. É uma lei que, do ponto de vista de júris, sinaliza a preocupação do Estado em criar um ambiente que propicie a empregabilidade dos jovens que se encontram em idade ativa, e aqui entende-se idade ativa nos termos de referência em que o Instituto Nacional de Estatística tem estado a definir, que é a partir dos 15 anos, mas eu dizia que sinaliza de júris a preocupação do Estado. Sabe-se que não se criam condições de empregabilidade, muito menos melhorar a vida das pessoas, ou se quisermos, o bem-estar das pessoas, com a lógica da decretação da realidade social. Não é por via de decretos, não é por via de leis, muito menos de propostas de leis, que se melhora a vida das pessoas. É preciso que, do ponto de vista prático, se criem condições estruturantes ou condições estruturais, se quisermos, que deem às pessoas a oportunidade de poderem se desenvolver, a oportunidade de poderem melhorar a sua condição de vida. Daí que, quando nós olhamos o nosso país, eu particularmente quando olho para Angola, fico com a percepção de que a taxa de esforço de sobrevivência das famílias angolanas é muito elevada. As pessoas fazem muito esforço para sobreviver. Bom, há um esforço que é normal, que decorre, vamos falar de um sacrifício que as pessoas têm de fazer para conseguirem amealhar aquilo que desejam, conseguirem ter aquilo que eu considero como a utopia de Abraham Maslow, né? A famosa pirâmide das necessidades. As pessoas perseguem a questão da realização pessoal. Pronto, há um sacrifício que decorre desta necessidade, caso queiramos ver materializada, mas há um excessivo esforço de sobrevivência em Angola. E isso decorre de quê? Bom, isso decorre por um lado da existência de déficit de qualificações. Nós temos déficit de qualificações. Eu ouvia muito bem o Fênix, eu estou plenamente de acordo, subscrevo o que ele disse, e aliás, iria agravar o que ele disse.
nós temos déficit de qualificações em Angola. Há um hiato muito grande de separação entre o conteúdo que se aprende na escola, entre o ambiente teórico que se aprende na escola e aquilo que é efetivamente a realidade prática do mercado de trabalho. Ou seja, há um desencontro entre o conteúdo ministrado nas nossas universidades e aquilo que são as expectativas do universo empresarial. E por que há esse desencontro? Porque o Estado peca numa das suas responsabilidades. Não é responsabilidade do Estado empregar todo o angolano de Cabinda ao Cunene, não é responsabilidade do Estado, mas é responsabilidade do Estado criar políticas de empregabilidade. Não se pode confundir emprego e empregabilidade. O Estado tem de criar políticas de empregabilidade, e uma das políticas de empregabilidade passa necessariamente por via da criação de condições que possam garantir um diálogo da tríade instituições de ensino superior, Estado e, por outro lado, as empresas. É bom que se definam caminhos práticos para que existam parcerias entre as universidades e as empresas. Este diálogo permanente é fundamental. E daí que várias vezes nós vamos percebendo que nós temos estado a criar um certo ambiente de desintegração entre as instituições que se relacionam no cumprimento das suas missões, como é o caso das universidades e também das próprias empresas, peço desculpas. Este nível de desintegração gera implicações muito grandes, muito drásticas, depois naquilo que é a própria inserção do indivíduo ao mercado de trabalho. A pessoa, no final de um ciclo formativo, ele tem um certificado, tem um diploma que lhe confere uma profissão, não é? Porque a universidade existe para profissionalizar o indivíduo. A pessoa tem uma profissão, há um documento que atesta esta realidade, mas quando vai para colocar em prática o que aprendeu, boa parte das empresas tem dificuldades de conseguir acomodar o conhecimento que o indivíduo leva na arena, e depois as próprias empresas depois vêm-se num trade-off, na medida em que vão depois refletindo se a formação, o treinamento que devem submeter ao novo colaborador se deve ser visto na perspectiva de custo, se deve ser visto na perspectiva de proveito, não é? Porque entre contratar um indivíduo que sabe fazer e um indivíduo que só sabe ser, obviamente que as empresas vão ter de refletir em torno da lógica custo-benefício se vale a pena ou não. Agora, por outro lado, essa questão de formação, o Estado deve entender como uma obrigação sua, né? O Estado deve perceber que a educação é um bem público. Se a educação é um bem público, o Estado precisa assumir responsabilidade. Nós, enquanto cidadãos, nós temos de cobrar do Estado seriedade no cumprimento das suas responsabilidades. Nós não podemos, por exemplo, continuar a permitir que tenhamos em Angola um cenário que traduz claramente que a educação se tornou um negócio. Se nós refletirmos na forma como nascem os institutos politécnicos, sobretudo em Luanda, é muito assustador. Eles nascem sem observarem as condições que estão descritas no decreto que aprova o regime jurídico das instituições privadas em Angola. Nesse decreto nós encontramos 3 classes de colégios, 3 classes de escolas. Se analisarmos as condições que estão perfiladas neste decreto, vamos perceber claramente que boa parte das instituições que abriram em Angola deveriam estar fechadas se estivéssemos num país sério. Então, parte da desgraça dos angolanos, parte da desgraça ou da dificuldade que as pessoas têm de se inserir no mercado de trabalho, decorre da ineficiência das políticas do próprio Estado, decorre da inaptidão de quem governa em traçar políticas, em traçar medidas que sejam viáveis para garantir, por um lado, o conceito de realização do próprio indivíduo, por mais até que seja utópico,
mas, por outro lado, garantir esta possibilidade da pessoa se apresentar ao mercado de trabalho e ser avaliado. Eu gostava mesmo de terminar essa minha primeira nota introdutória com a seguinte questão. Por exemplo, nós estamos a discutir a formação profissional e depois correlacioná-lo com o empreendedorismo. A Organização Internacional do Trabalho concebe a formação profissional como sendo toda atividade direcionada para identificar e desenvolver capacidades humanas para uma vida ativa, para uma vida satisfatória e para uma vida produtiva. Este conceito formulado, concebido pela Organização Internacional do Trabalho, encontra-se respaldado, por exemplo, a nível dos instrumentos de trabalho do próprio INEFOP. O INEFOP, por exemplo, é um instituto nacional de formação profissional, instituto que nós temos em Angola, que é responsável em conceber um programa de formação que visa formar os jovens, passo aqui a redundância, dar uma formação inicial por um lado e por outro lado requalificar aqueles que efetivamente encontram-se em idade adulta. E se nós olharmos para esse conceito que nós temos, se nós começarmos a refletir no número, primeiro, desde a grelha formativa, o conteúdo programático dos cursos do próprio INEFOP e depois a possibilidade que o indivíduo tem, uma vez formado, de se empregar, ou então, uma vez formado, de criar iniciativas que visam resolver problemas concretos, aqui fazendo o link com aquilo que vem a ser o conceito de empreendedorismo, nós vamos perceber que até o próprio INEFOP é disfuncional. Porque como é que nós devemos medir a funcionalidade ou a ineficácia de qualquer que seja a instituição? Nós temos de olhar para os resultados que produz. Então, começamos o nosso programa, por exemplo, com uma peça que faz um relato muito interessante, um relato substantivo daquilo que é o estado socioeconômico do nosso país, sobretudo a olhar para a rubrica do desemprego. Eu perco de vista agora qual seja a cifra. O último dado que tenho é do final do primeiro semestre de 2022, do INE, do Instituto Nacional de Estatística, que apontava para 30,2%, correspondente à taxa de desemprego. Então, para um país que está sempre a crescer... Os dados que eu tenho aqui são já ultrapassados. Portanto, Angola, 28% de desemprego, ok. Sim, está ultrapassado. Pronto, a fonte que tenho, que é do INE, que apontam dados do mês de junho, que é o último semestre, ou seja, o último mês do primeiro semestre, aponta para 30,2%. Pronto, temos aqui um economista que provavelmente vai ajudar-nos a isso, porque o INE tem estado a passar esses dados de forma trimestral. Né? Os dados são publicados 4 vezes ao ano, que correspondem a 4 trimestres. Mas no início do terceiro trimestre, observe, no início do terceiro trimestre, nós estamos a falar em 30,2%. Então, como é que se vai medir a eficiência e a eficácia das instituições? Quando nós começamos a olhar para os resultados. Se o INEFOP tem estado a formar, se as nossas instituições de ensino superior têm estado a formar, se às tantas o Estado vem com programas, por mais até que boa parte destes programas eu condeno, porque são programas desenhados numa filosofia política, todo programa que é desenhado melhor, com uma carga política muito grande, é um programa que consiste em fazer manutenção de poder, não é um programa que consiste em gerar boa governação. Uhum. É por esta razão que nós temos o PAP falhado, o PREI também vai ser um falhanço, o PAC é um programa falhado, o PRODES é um outro programa falhado, ou seja, nós temos um país repleto de programas falhados por causa desta dose excessiva de interferência das questões políticas. Coloca-se muito de parte as universidades, a ciência. Nós temos uma relação de promiscuidade muito forte com o senso comum. E por esta razão, quando nós começamos a fazer uma correlação entre os resultados da ação das nossas instituições
e aquilo que é a satisfação, ou o nível de satisfação das nossas populações, chegamos à conclusão de que as nossas instituições elas estão todas falhadas e avariadas. Uhum. Ok, muito obrigado. Uma introdução muito rica. Não quero acrescentar tantas palavras minhas.